Oi pessoal, hoje eu vou falar de uma seleção de contos da Catherine Mansfield, seleção de contos feita pela editora Antofágica, né? O nome do livro é Êxtase e Outros Contos. Êxtase é o nome do primeiro conto que aparece, e os outros contos são Aula de Canto, Festa no Jardim, A Vida de Mãe Parker e As Filhas do Falecido Coronel. São 5 contos. A Catherine Mansfield, ela viveu entre 1888 e 1923. Ela é uma escritora nascida na Nova Zelândia e ela morreu nova, né? Morreu com 34 anos e por isso ela só publicou contos. Ela tinha intenção de publicar romances também, mas acabou falecendo antes que pudesse escrever um romance. Mas os contos dela são muito bons, é considerada uma das principais contistas aí da literatura inglesa e apesar de ter nascido na Nova Zelândia, ela viveu boa parte do tempo em Londres, e também viajando pela Europa, porque por causa para tratar desse problema da tuberculose. E, e nesses 5 contos, a maioria deles se passa em Londres. Acho que só a Festa no Jardim é que provavelmente se passa na Nova Zelândia. E esses contos são assim, tranquilos de ler, são histórias realmente que prendem bem a atenção do leitor, tem surpresas, a linguagem é muito bonita, mas é simples. E tem esses contos fazem bastante crítica assim, à sociedade da época, porque retrata principalmente essa relação de classes, mostra a futilidade e a frieza das classes superiores, a frieza em relação ao sofrimento verdadeiro das classes mais baixas, e mostra muito também a condição da mulher, porque esses 5 contos as protagonistas são mulheres, e mostra a situação difícil, social difícil delas, mesmo quando eram casadas e eram ricas, continuavam, né, subordinadas ao marido, então não tinha uma vida fácil. Mas agora falando sobre os contos, o primeiro conto, Êxtase, é bem surpreendente o final. Começa com uma mulher que está muito feliz, como diz o título, né, um momento de êxtase. Inclusive esse conto já foi traduzido também como felicidade, né, em inglês é bliss, já foi traduzido como felicidade para o português. É uma mulher que começa o conto muito feliz e ela acha que tem uma vida perfeita, e ela vai receber alguns amigos para jantar na casa dela. E esse sentimento de êxtase vai se transformando então ao longo do conto. O segundo conto é Aula de Canto. É uma professora de música que começa a história desesperada porque recebeu uma carta, e não vou falar que o conteúdo da quarta é assim, quando é resenha de conto não dá pra falar muita coisa da história, senão acaba estragando a experiência, né? Quase tudo é spoiler de um conto. Mas enfim, ela começa o conto desesperada e isso vai afetar, né, a relação dela com as alunas, o desempenho dela na aula e a relação também com as pessoas lá da escola. O terceiro é Festa no Jardim, que eu achei o melhor dos contos. Mostra a preparação que uma família rica está tendo para fazer uma festa como diz o título, né, no jardim da casa deles, e aí mostra muito essas diferenças de classe, porque a história é focalizada numa menina, na filha, né, dessa família, e ela ainda não está completamente, como é que eu posso dizer, aculturada, ela não está totalmente acostumada com a função social dela, com a classe social dela. Então ela faz alguns questionamentos que a família dela, né, a mamãe, a irmã, acham tolos, assim, acham que ela está sendo muito emotiva, muito fazendo coisas sem sentido. Então é interessante ver essa percepção dessa menina mais nova, né, da família. Porque acontece um incidente na casa do lado,
nos vizinhos, e aí ela começa a questionar se realmente a festa deveria acontecer. Então é interessante acompanhar isso. Aí o terceiro conto é A Vida de Mãe Parker, que mostra as reflexões, né, e as memórias de uma diarista depois que o netinho dela morreu. E essa é a história mais triste, mas é bem marcante a forma como é narrada a história. E também mostra muito essa relação com as classes mais altas, porque ela trabalha na casa de um literato, aqui, como falar o conto. E ele, assim, totalmente frio, né, em relação ao sofrimento dela. Ele pergunta o que aconteceu, mas, como é que ela tá e tal, mas é uma coisa totalmente hipócrita. Ele não tá nem um pouco interessado nisso. E o último conto é As Filhas do Falecido Coronel. Esse é o maior conto, tem umas 50 páginas, mais ou menos. Tem até alguns tem até dividido em capítulos. E mostra a mudança no cotidiano de duas filhas depois que o pai delas morreu. E elas são bem independentes, assim, do pai, então elas, elas estão numa situação bem diferente, assim. Elas já são grandes, assim, elas já têm, com certeza, mais de 20 anos, acho que até, enfim, não sei exatamente, mas com certeza mais de 20 anos. E é interessante ver essa situação delas e apesar de também tratar, né, sobre o luto, assim como o conto anterior, A Vida de Mãe Park, mas tem algumas partes engraçadas, os sentimentos dessas filhas é muito diferente do sentimento da, do conto anterior, né, da mãe Parker que perdeu o netinho dela. Então é um sentimento bem ambíguo das filhas, porque elas estão tristes com a morte do pai, mas também se libertaram de um pai que era muito controlador em relação a elas. Então, esses são os cinco pontos. Também tem texto de apoio na edição, falando do estilo de escrita dela, mostra algumas citações do que ela pretendia fazer assim na escrita, e ela tentava dar um aspecto musical à prosa dela. Inclusive, ela inicialmente ela queria ser música, mas o pai dela não deixou, né? E ela virou escritora. Fala um pouco da vida dela também, a relação dela com os escritores da época. Ela tinha uma vida assim muito, ela tinha muita liberdade, assim, ela buscava essa liberdade muito mais do que as pessoas da época, assim. Ela tentava realmente viver de acordo com os sentimentos. Ela teve relação com mulheres, que na época era uma coisa, enfim, escandalosa, e ela tinha muito ela tinha uma personalidade também difícil, segundo outros escritores da época, porque ela teve uma relação de amizade com, por exemplo, D.H. Lawrence, que é um grande escritor ali daquela época, começo do século XX, e tinha uma grande amizade, mas depois se converteu em uma relação de ódio, porque um pouco antes dela morrer, o D.H. Lawrence chegou a mandar para ela uma carta dizendo que esperava que ela morresse e chamou ela de réptil repugnante. E ela também tinha uma relação difícil com a Virginia Woolf. Depois que a Catherine morreu, a Virginia Woolf disse que ela era a única escritora, a Catherine era a única escritora de quem ela sentia inveja, mas quando a Catherine era viva era uma relação de rivalidade. Às vezes as duas trocavam elogios, mas também a Virginia tinha uma visão assim elitista, assim, arrogante em relação a Catherine, porque embora a Catherine fosse rica, né, mas ela era da Nova Zelândia. Quando ela se mudou para a Inglaterra, ela estava vindo da colônia, ela era uma estrangeira, então pessoas ali intelectuais da época consideravam ela muito vulgar e tinha essas críticas assim elitistas realmente em relação a ela. Mas agora eu vou ler aqui algumas das melhores passagens do livro. Aqui do primeiro conto, êxtase. O que fazer quando você tem 30 anos e ao virar a esquina de sua própria rua é tomada repentinamente por essa sensação de alegria, pura alegria, como se de repente você tivesse engolido um pedaço brilhante do sol da tardinha e ele queimasse no seu peito, trazendo chuviscos de brilho a cada partícula, a cada dedo da mão e do pé.
que mostra no tom esse sentimento de felicidade da protagonista da história. Agora, no conto Mãe Park. Ela não podia ir para casa. Ethel estava lá. Ethel é uma filha dela. Aquilo assustava muito Ethel. Podia se sentar num banco qualquer, as pessoas viriam e perguntariam coisas. Ela não poderia de jeito nenhum voltar para a casa do literato. Não era direito dela chorar na casa de estranhos. Se ela se sentasse um degrau, algum policial a abordaria. Oh, não havia lugar nenhum onde ela pudesse se esconder e se guardar para si mesma, pelo tempo que quisesse, sem incomodar ninguém e sem se preocupar com ninguém. Não havia lugar nenhum no mundo onde ela pudesse finalmente colocar para fora o seu pranto. E mostra também esse sentimento da protagonista da história. E aqui do conto das filhas do falecido coronel. Bem, àquela altura toda essa parte estava terminada. Ainda que nenhuma das duas conseguisse de forma alguma conceber a ideia de que o pai nunca mais voltaria, Josephine teve um momento de terror absoluto no cemitério enquanto abaixavam o caixão, concluindo que ela e Constância tinham feito tudo aquilo sem ter pedido permissão ao pai. O que o pai diria quando descobrisse? Pois ele certamente descobriria, mais cedo ou mais tarde. Ele sempre descobria. Enterrar? Minhas duas meninas me mandaram me enterrar. Então é isso, pessoal. São algumas das melhores passagens. Tem outras passagens muito bonitas, mas acabaria revelando em alguma parte importante da história. Então é isso. Eu peço que comentem se vocês já leram, o que vocês acharam do livro, se vocês ficaram com vontade de ler o livro, já leram alguma outra coisa da Catherine Mansfield. E então, se vocês gostaram do vídeo, peço para ajudar o canal, deem um like, se inscrevam. Então é isso. Isso ajuda muito, pessoal. Valeu, pessoal.